Postei e não saí correndo. Assumindo o cristianismo no século 21. Essa imagem, esse trocadilho, com esse meme, na verdade, e essa imagem tem uma razão muito clara, porque nós estamos em outubro, finalzinho de outubro, nós sempre nos lembramos da Reforma Protestante. Apesar de, como batistas, nós não sermos um ramo descendente da Reforma Protestante, os batistas vêm de um outro lado, nós amamos aquilo que a Reforma Protestante significou para nós, como igreja, em termos teológicos e também para a construção de todo o Ocidente, de todo o pensamento ocidental. A Reforma Protestante foi muito, muito, muito importante. E a Reforma Protestante não nasceu com Martinho Lutero, ela eclodiu de uma maneira política mais ampla com Martinho Lutero, mas já havia antes dele muitos outros homens e mulheres que estavam percebendo que haviam alguns pontos da fé que estavam sendo desvirtuados, algumas heresias que estavam acontecendo no meio da igreja, e então começaram a se posicionar contra essas heresias, esses enganos, até que Martinho Lutero, que era um monge católico, um professor, doutor em teologia, alemão, ele tem um encontro com a palavra de Deus, encontro com a carta de Paulo aos Romanos. E lendo a carta de Paulo aos Romanos, ele que já era monge, ele que já ensinava teologia, já era um doutor em teologia, teve um encontro forte com o Senhor. E nesse encontro ele percebeu que o evangelho puro e simples da palavra não estava sendo pregado, que ele estava sendo desvirtuado, que haviam heresias. Então ele escreve 95 teses, as suas famosas 95 teses de Lutero. Ele pega esse documento e ele vai na porta da igreja, de onde ele era o pároco, e ele prega essas 95 teses ali em forma de protesto. Por isso que é chamado de Reforma Protestante, porque ela nasceu com um protesto contra estes erros. E aí, então, vários ramos, várias igrejas nasceram desse movimento, as igrejas luteranas, as igrejas reformadas, anglicanas, quando chegaram na Inglaterra, e outras mais. No entanto, Lutero não tinha a intenção de criar uma outra igreja, ele não queria rachar a igreja católica, ele amava a igreja católica e ele acreditava que aquelas coisas erradas que estavam acontecendo sem o conhecimento do Papa. Ele falou, se o Papa souber do que estão fazendo aqui, e na época estavam recolhendo ofertas para a construção da Basílica de São Pedro, então eles estavam fazendo a venda de indulgências, que era o quê? Eles vendiam o perdão dos pecados, eles vendiam tempo no purgatório, então era tipo assim, você já jogou banco imobiliário, tem aquele cartãozinho saia da prisão, que você tira e sai da prisão, aí eles vendiam o saia do inferno, entendeu? Você dava lá uma soma em dinheiro, você tem um cartãozinho, agora você não vai mais para o inferno. Se você tem um parente que morreu, e você não sabe se ele está no inferno ou não, a gente faz uma consulta no nome dele, tipo SPC Serasa, vê, não, ele está no purgatório, ele tem mais aí 100 anos para queimar no purgatório antes de ir para o céu. Mas se você der R$50, a gente elimina e aí ele já vai direto, agora sai do purgatório. Então a igreja foi levantando muito dinheiro naquela época com estes fins, e de uma maneira errada, e isso fez com que Lutero ficasse assim muito irado. E aí eclodiu a Reforma Protestante. Ele postou e não saiu correndo, porque esse negócio de postar e sair correndo, você joga a bomba e aquela dá indireta e não está nem aí para o que vem depois. Lutero não fez isso. Ele pagou para ver. E ele foi até Roma, e ele foi julgado pelo Papa. E diante do seu julgamento, lá diante do Papa, ele disse assim, se você me mostrar na Bíblia que eu estou errado em alguma das coisas que eu falei, eu me retrato agora, mas se a Bíblia não for o meu juiz, eu não tenho como me desculpar e pedir perdão pelo que eu fiz. Então ele é sentenciado à morte. E aí, quando ele está sendo levado pela escolta papal, um príncipe que era amigo dele, intercepta o comboio papal no meio da noite, no meio da floresta, e rouba o prisioneiro, e leva Lutero para um outro lugar escondido, e ele fica dentro de um castelo, traduzindo a Bíblia do latim e das línguas originais para o alemão. Então essa é a Reforma Protestante em 2 minutos, como que aconteceu. Depois disso aconteceu muita coisa, mas Lutero virou esse símbolo de alguém que
não se envergonhava da sua fé, e não se envergonhava do Evangelho, e que assumiu as consequências de dizer, eu creio em Jesus Cristo. Ele assumiu as consequências de confrontar com um sistema que estava corrompido. Ele assumiu as consequências emocionais, sociais, financeiras e todo tipo de consequência, inclusive colocando a sua cabeça a prêmio, ao se colocar ao lado da verdade. E o texto que nós vamos ler hoje está lá em Romanos capítulo 1, nós vamos ler os versículos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. E é este o texto que impactou mais Lutero. Foi lendo este versículo, estes dois versículos, que a gente pode dizer assim, que a ficha caiu. E você vai abrir, vai deixar aberto, nós já vamos ler daqui a pouquinho. Mas eu acho que essa palavra é muito importante, não só porque nós estamos celebrando esse ano 502 anos da Reforma Protestante, mas porque nós também vivemos numa época em que nós precisamos postar e não sair correndo. Nós vivemos numa época onde eu e você precisamos dar a cara a tapa por aquilo que cremos. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele tem um versículo que é fantástico, que eu amo, e ele diz assim, cri, por isso falei. Aquilo que eu falo nasce de uma experiência de fé que eu tive. Portanto, eu não posso me envergonhar daquilo que eu digo crer. Eu não posso me envergonhar de Jesus. Eu não posso me envergonhar da salvação. Eu não posso me envergonhar do sangue que me encontrou. Eu não posso me envergonhar do Deus que tanto me amou. Nós vivemos num tempo que exige esse tipo de postura corajosa de nós. E nessa noite eu quero que você seja imbuído de coragem. Eu quero que você saia daqui pronto para dar a cara a tapa, pronto para dizer, cri, por isso falei. Que você diga, eu não me envergonho do Evangelho. Existem muitas coisas das quais nós nos envergonhamos, mas não do Evangelho. E o que é que pode acontecer quando uma geração como a nossa dá a cara a tapa e se coloca diante do mundo, assumindo o cristianismo no século 21, dizendo, sim, é isso mesmo que a Bíblia diz, eu creio naquilo que está nesse livro, e eu não arredo o pé, eu não volto atrás, eu creio no que a Bíblia diz e eu não me envergonho do Evangelho. Que tipo de animosidade vai ser causada no mundo? Que tipo de coisa vai ser possível quando a nossa geração se levantar com coragem? E não mais a gente ficar com medo de dizer que a gente é crente. Porque eu vejo isso acontecer. Eu vejo algumas posturas assim, e eu percebo elas muitas vezes até em mim. Quando eu falo assim, eu sou crente, mas vamos deixar isso entre nós, né? Não vamos falar disso, deixa quieto, né? É tão difícil falar de religião hoje em dia, né? Cada um tem a sua verdade e tal. E aí a gente vai saindo pela tangente. A gente vai se encolhendo no nosso testemunho de fé. E muitas vezes a gente não fala, a gente não prega, não compartilha o Evangelho, porque nós nos envergonhamos, porque nós estamos tomados de vergonha, porque nós paramos de crer, e aí o nosso testemunho se torna débil. Mas nessa noite eu quero que em nome de Jesus nós sejamos cheios de coragem e sejamos inspirados pelo texto bíblico. Você já sentiu isso alguma vez? Sentiu vergonha de ser cristão? Já foi zoado em algum lugar porque você é crente? Sim ou não? Quantos que já foram zoados por serem crentes? Todo mundo já passou por isso, né? Eu também. Eu já contei para vocês algumas vezes aqui, né? Mas lá na faculdade, eles me chamavam de Jesus. E aí eu chegava, daí eles já falavam assim, chegou o Cordeiro de Deus, e fazia assim e tal. E aí, aconteceu uma coisa engraçada. Tinha uma professora que ela não gostava muito de mim. Eu não sei se era porque eu era crente, eu não sei, ou porque eu dormia nas aulas dela, né? Alguma coisa que ela não gostava de mim, ela pegava muito no meu pé. E sabe quando aquele professor pega no teu pé, que você sabe que não está só na sua cabeça? Que todo mundo fala assim, aquele professor não gosta de você, né, cara? Impressionante. Pega no teu pé. E aí, essa professora era assim. Ela pegava muito no meu pé. E aí teve um dia, uma sexta-feira à tarde, que a gente estava na aula e eu estava assim, sei lá, eu estava, não sei se no telefone, alguma coisa, ela parou a aula e estava todo mundo, tipo, a última aula da sexta-feira à tarde, ninguém mais quer nada com nada, metade da sala já estava na sinuca lá na frente da faculdade.
Tinha algumas pessoas lá e estava eu. E aí eu acho que eu estava no celular, e ela parou a aula e ela me esculachou. Assim, foi o esculacho da vida, assim. Ela me xingou quanto era nome e tal, e falou que eu ia ter que sair da sala se eu não tivesse interessado. Aí eu, não, tudo bem, desculpa, perdão e tal. Aí eu saí. Aí beleza, acabou a aula. Oi? Saí da sala, mandou eu sair, né? Eu saí da sala. Aí depois, acabou a aula, está todo mundo indo embora. Eu vejo um pessoal, uma muvuca lá fora, perto da terceira rotatória lá da UCDB. E aí eu saindo de carro encontro os meus amigos, né, aqueles que me zoavam, me chamavam de Jesus. Eles falaram, cara, você não acredita o que aconteceu. Bateram no carro da professora agora, ali na frente. Nossa, certeza que foi porque ela brigou com você, Jesus. Que você é o braço direito de Deus. Ela falou aquele negócio com você, Deus já mandou o negócio para bater no carro dela, mas certeza que foi você. E aí eu dei risada. Então eu era tipo assim, eles me zoavam, né? Às vezes era até legal, porque eu estava lá me guardando, né, orando, estava solteiro na época. Aí se passava alguma menina bonita, todos eles olhavam e falavam assim, não, você não, Jesus, você não pode olhar, você é santo. E aí teve uma vez também que teve uma menina que estava chorando e não queria conversar com ninguém e tal, e estava lá na sala, muito triste. Aí chegaram para mim e falaram assim, cara, vai lá falar com ela, você que tipo, é o Jesus, você fala as coisas bonitas e tal, né? Tenta lá falar, porque ela não quer falar com ninguém. Aí eu fui, sentei, comecei a conversar com a menina. E ela não falava nada, e eu falei, bom, então eu posso orar por você? Aí eu comecei a orar por ela. Enquanto eu orava por ela, Deus começou a me trazer algumas coisas ao coração muito específicas que estavam acontecendo com ela, né? Palavra de conhecimento. E eu comecei a falar aquilo que estava acontecendo na vida dela enquanto eu orava. Quando eu terminei a oração, eu abri o olho, ela tinha parado de chorar e estava assim. Aí eu falei, tudo bem? Ela, quem te falou isso? Eu nunca contei nada disso para ninguém. Eu falei, ó, é uma longa história, mas isso quer dizer que você não está sozinha, Deus sabe o que você está passando e tal. Aí ela, não, alguém te contou, não é possível, mas eu não contei para ninguém. Aí ela ficou assim, bolada com isso, né? E aí a história correu. Para quê, né? Aí eu ia conversar com os outros, aí os meninos, não fala comigo aqui não, que você vai ler minha cabeça, vai ler meus pensamentos. A gente se reunia para estudar para a prova, eles falavam assim, ô Jesus, o que vai cair na prova? Você sabe, lê na cabeça do professor, igual você fez com a menina aquele dia. Falei, gente do céu. Já passaram por algumas assim, não? Mas tem também as piadinhas de mau gosto, né? Crente, porque você é crente, não bebe, não fuma, não transa, não sei o quê, tal, todo careta, não pode, mamãe não deixa, tem que ir na igreja, né? E aí, isso pode produzir um certo sentimento de vergonha do evangelho, mas não é dessa vergonha que nós estamos falando. Existe uma outra vergonha que é um pouco mais profunda, que é o tipo de vergonha que eu sinto quando eu vejo um mau testemunho de muitas igrejas, de muitas pessoas que não vivem o evangelho. Quando eu vejo os vendilhões da fé, quando eu vejo algumas coisas na televisão, o mau testemunho, gente que... vi agora uma notícia recente, né, de um pastor que recebia os adolescentes, pré-adolescentes da igreja e abusava sexualmente deles, né, e usava de linguagem teológica, né, para que eles entendessem aquilo como se não fosse um abuso, né, e eu vejo aquilo, eu fico, meu Deus, morrendo de vergonha, né, porque depois para todo mundo, a pessoa pergunta, o que você faz? Você fala, eu sou o pastor, a pessoa lembra do pastor pedófilo, né. Então, lembra do cara que é pastor, mas foi pego em escândalo de corrupção. Lembra do cristão que se diz cristão, mas é imoral. Então, nós sentimos também vergonha quando o nosso testemunho é vinculado ao testemunho de gente que não leva Deus a sério. Mas existe um terceiro tipo de vergonha, e eu acho que é esse tipo de vergonha que Paulo está falando aqui, e que talvez os crentes em Roma sentissem. É sentir vergonha de ser cristão por não saber responder e se colocar diante das pessoas com firmeza quando a sua fé é atacada em pontos cruciais.
Quando você é, por exemplo, chamado de homofóbico só porque você é cristão. Se você é cristão, evangélico, se você for branco e homem, pior ainda. Então você precisa ficar calado, você precisa cavar um buraco e se esconder e morrer ali em silêncio. Porque você não tem voz para nada, você não pode se pronunciar sobre assunto nenhum. Porque você é cristão, então você é homofóbico, você é intolerante, você tem um discurso de ódio, você adora um Deus que manda pessoas para o inferno. E aí a nossa cultura levanta alguns espantalhos sobre a fé cristã, e aí eu vejo muitos cristãos, muitos jovens, não conseguindo responder a essas coisas, não tendo respostas para essas indagações, e começam a se sentir envergonhados, como se realmente a fé cristã fosse necessariamente um indulto, fosse necessariamente um sim a essas práticas. E aí as pessoas têm vergonha de se declarar cristãos com medo do que os outros vão achar. O que vão pensar de você se você disser que é cristão? Se você disser que é cristão, então você é que nem a bancada evangélica. Se você disser que é cristão, você é que nem os vendilhões da televisão. Se você é cristão, você então é igual aqueles intolerantes, neonazistas, da Ku Klux Klan, lá dos Estados Unidos, que queimavam as cruzes e matavam os negros naquela época. Quantos aqui assistiram Infiltrado na Clã? Assistiram? Filme sensacional, ganhou Oscar, né? Fantástico esse filme, uma história real, mas é uma história de embrulhar o estômago. Uma história maravilhosa, mas a parte que me embrulhava o estômago era quando os líderes da Ku Klux Klan, que era aquela organização racista e violenta contra os negros, eles faziam as reuniões deles no templo da igreja, dentro do templo. E começavam com um hino, né, os hinos que a gente canta e tal, cantavam um hino, tinham uma oração, e depois eles falavam como que eles iam matar os negros, como que eles iam queimar cruzes, o que eles iam fazer para que a supremacia branca se tornasse uma realidade, não é? E tudo isso dentro do ambiente da igreja. Isso aconteceu, historicamente isso é verdade. Só que quando você, depois de assistir um filme desse, você fala assim, puxa, como é que eu vou dizer que eu sou cristão? Como é que eu vou dizer que eu sou batista? Numa igreja batista acontecia esse tipo de coisa. Aí você começa a se sentir envergonhado. Envergonhado por causa dessas coisas. E o sentimento de muitos é, sou cristão, mas vamos deixar isso entre nós. O ambiente de Roma, da capital, não era muito diferente do ambiente que nós vivemos hoje. Havia questões semelhantes. Roma era a maior cidade, era a capital do maior império da época, era uma metrópole, um centro comercial, centro filosófico. Ele era extremamente progressista, era uma cidade onde estavam assim os pensadores mais brilhantes, os cientistas mais brilhantes, os magistrados, estava todo mundo ali. O fino da engenharia, o fino da ciência, tudo estava em Roma. Todas as culturas do mundo estavam lá, todas trazendo os seus deuses, os seus templos, os seus rituais, os seus sacrifícios. E nesse ambiente altamente pluralista, esse ambiente altamente pagão, altamente diverso, estava a igreja. E aí a igreja começou entre as comunidades de escravos e de refugiados. É assim que a igreja começa em Roma. Então ela começa com grupos que não têm muita projeção sobre a sociedade. Então era óbvio e era claro que os cristãos ficassem de uma certa forma com medo de dar testemunho em Roma, porque em Roma todo mundo sabia mais do que eles. Em Roma eles eram simples escravos. Em Roma havia muitos cientistas, muitos filósofos, muitas pessoas assim de um pensamento muito elevado. Então eles ficavam envergonhados. E é aí que nós chegamos no nosso texto. Paulo, ele não conhecia aquela igreja, ele conhecia os desafios que se impunham naquele lugar, mas ele escreve para eles desejando visitá-los, a fim de confirmar a sua fé e pregar em Roma, enfrentar os seus opositores. Haviam 3 más interpretações sobre os cristãos naquela época em Roma. Para os romanos, os cristãos eram um grupo político, rebelde, sectário, tipo um partido político extremista,
que quer derrubar o imperador. Era assim que os romanos viam os cristãos. Os gregos olhavam para os cristãos como se fosse um grupo folclórico. Bobos, idiotas, gente que acredita alguma coisa que ninguém acredita, né? Na bruxa voando na vassoura, né? Gente que acredita em história de niná. Esses cristãos, essa filosofia deles é péssima. Então eles achavam que os cristãos eles eram burros, eles eram idiotas, a filosofia era ruim, o pensamento era de louco, não devem ser levados a sério. E o terceiro grupo que se opunha aos cristãos em Roma era o grupo dos judeus, que havia muitos judeus em Roma. E para os judeus, os cristãos, o cristianismo, ele era uma heresia religiosa. Ele era um grupo de pessoas que cultuavam um charlatão, um falsário, era uma religião baseada em mentiras e que cometiam blasfêmias. Então, para os romanos, um grupo político rebelde. Para os gregos, um bando de gente idiota que acreditava numa filosofia louca. E para os judeus, gente que participava de um culto, de uma heresia, de uma seita, e que precisavam ser mortos. Paulo, então, responde para essas pessoas. Será que o cristianismo é isso? Será que o cristianismo, me escute, será que o cristianismo é isso que pintam aí fora? Porque do mesmo jeito que os romanos, os gregos e os judeus tinham opiniões sobre quem eram os cristãos, quase que eu falei cristões, quem eram os cristãos, do mesmo jeito, existem grupos na nossa sociedade que já têm exatamente pronta a caricatura que eles têm de você. Quando você diz que você é cristão, eles vão dizer, você é um bitolado, você gosta de dar dinheiro para pastor, você é um homofóbico, você tem discurso de ódio, você é um nada. Não é? Então, do mesmo jeito que esses grupos tinham essas caricaturas dos cristãos, hoje acontece a mesma coisa. E aí Paulo se levanta e começa a responder essas questões. E Paulo diria aos romanos, não, o evangelho não é um partido humano com o objetivo de alcançar o poder político. Eu sei disso porque eu sou cidadão romano, eu sei como funciona. Se o cristianismo fosse um partido político, eu me envergonharia. E aos gregos ele diria, não, o evangelho não é uma filosofia ruim, não é folclore sem pé nem cabeça, eu sei disso porque eu também sou filósofo, e se assim fosse, eu me envergonharia. Não, judeus, o evangelho não é uma heresia judaica, eu sou judeu e eu conheço muito bem as escrituras. Aquele homem que nós dizemos que é Deus não era um charlatão, mas é o Messias prometido pelos profetas. Se não fosse ele, eu me envergonharia, mas... Aí nós entramos no texto. Eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos ler juntos o versículo 16 novamente? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Paulo, ele diz, eu quero ir para Roma, e eu não tenho medo de Roma. Eu não tenho medo dos letrados, eu não tenho medo dos filósofos, eu não tenho medo das autoridades, eu não tenho medo de enfrentar cara a cara aqueles que fazem chacota dos cristãos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos diminuem. Eu não tenho vergonha, porque eu sei o que o evangelho é. Nós falamos que muitas vezes nós podemos nos envergonhar da postura de alguns cristãos ou de algumas instituições que se dizem cristãs e cometem erros, mas eu posso me envergonhar delas, mas do evangelho eu não me envergonho. E nós podemos não nos envergonhar do evangelho, por quê? Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Nesses dois versículos está o evangelho encapsulado. Tem muita coisa aqui, tem muita coisa, mas se nós fôssemos selecionar esse trecho aqui como um resumo do evangelho, ele nos bastaria. Foi esse versículo que fez com que a reforma protestante eclodisse. E sem dúvida nenhuma Lutero leu
eu não me envergonho do evangelho, e isso também me motivou para ir lá e fazer o seu protesto. A primeira coisa que nós lemos aqui no versículo 16, ele diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. De Cristo é a minha adição. Eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho. Evangelho, evangelho de quem? Evangelho de Cristo. O que é o evangelho de Cristo? É a boa nova de salvação. De salvação não só da vida após a morte, ou para a vida após a morte, mas a libertação do ser humano, mesmo ainda na sua existência terrena. Eu não me envergonho da boa notícia que é que Deus ama o mundo. Por que eu haveria de me envergonhar de uma boa notícia revelada por Deus de que existe amor de sobra? De que existe amor nos circundando? Por que eu me envergonharia? Se o evangelho fosse outra coisa, talvez eu não teria essa postura, mas o evangelho é a graça do Senhor Jesus Cristo sendo derramada sobre o homem. Por isso eu não me envergonho. É a graça de Jesus. Mas isso é um discurso religioso. E se você começar a falar de religião na nossa cultura, isso vai trazer problemas. Começo do século passado, os sociólogos famosos, Durkheim e Max Weber, todos eles falavam assim: não, acho que a religião vai entrar em declínio e vai desaparecer todo o discurso religioso, porque o discurso religioso ele traz separação. Ele traz separação, ele divide as pessoas e traz violência. E eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi várias vezes. Não, religião não presta. Religião só serve para fazer as pessoas brigarem. Você já ouviu isso? Não, olha o tanto de guerras religiosas que já houveram no mundo. Já ouviu isso? Quantas pessoas são mortas diariamente por causa de pressupostos religiosos? A religião, então, ela não basta para nós. Para que ser religioso? Você vai ser religioso para você dizer que você é diferente do outro, que você é melhor do que o outro, que você tem que tomar um lugar do outro, que, enfim, você de alguma forma é mais elevado, mais amado, tem mais o amor de Deus do que o outro. Não. Religião só divide as pessoas. E aí, tem até muitos trabalhos que foram escritos. Eu me lembro de um trabalho de uma escritora chamada Karen Armstrong. E ela é uma ateísta, e ela faz um compilado de todas as guerras religiosas que já aconteceram, e ela vai numerando lá, os números de mortos pela Inquisição cristã, nas cruzadas. E o ponto dela é esse, que a religião traz violência. Então, nós deveríamos acabar com a religião. Então, mais ou menos o pressuposto é mais religião, mais violência. Menos religião, menos violência. Só que como é que você faz para acabar com a religião sem o uso da violência? Esse é o primeiro buraco da argumentação, porque se você tiver certo e a gente tiver que acabar com a religião, como é que a gente vai fazer isso? Existe uma maneira não violenta de chegar para uma pessoa e falar assim: agora você não vai mais ter religião? Isso não é em si uma violência também? Então a proposta cai na própria acusação. E em segundo lugar, a história já nos mostrou que algumas sociedades e alguns projetos políticos que não eram religiosos foram igualmente violentos ou até mais violentos. Nós temos no século passado vários regimes totalitários que não eram religiosos. Eram regimes totalitários de via política materialistas, agnósticos ou ateístas, em que não se falava sobre religião. Tem um trabalho mais recente, mais autoritário sobre o assunto, calcula que os atentados e as mortes que aconteceram na União Soviética, sob Stalin, na República Popular da China, sob Mao Tse-tung, e no Camboja, no Khmer Vermelho, mataram, em média, 55 milhões de pessoas. Regimes não religiosos. Então, você acha que tirar a religião vai resolver o problema da violência? Não vai. Está claro, a história mostra que o oposto é que acontece. Então, veja só como nós podemos responder a algumas das objeções que se fazem ao cristianismo e à fé de uma maneira muito clara, que nós não precisamos nos envergonhar da nossa fé. Nós realmente não precisamos. Por quê? Porque eu posso concordar que já houve muita guerra e muito cristão declarando guerra a outros países
por outros motivos e manchando o nome dos cristãos. Mas eu posso dizer o seguinte, o meu Senhor Jesus nunca levantou uma espada. E se algum cristão levantar uma espada para um outro ser humano, em nome de Jesus, ele não está fazendo isso em nome de Jesus, porque ele não está seguindo o exemplo de Jesus. Nenhum dos discípulos de Jesus levantou uma espada para ninguém. Para não dizer nenhum, Pedro levantou e cortou a orelha do soldado e Jesus mandou ele abaixar. Ele falou, se você viver pela espada, você vai morrer pela espada. Então, nem Jesus, nem nenhum dos seus discípulos levantaram espada ou declararam guerra a ninguém. Então, dizer que o cristianismo é violento porque houve cristãos violentos, é errado. O cristianismo, a nossa fé, o evangelho do qual nós não nos envergonhamos, é o evangelho que prega o amor e não a guerra. É o evangelho que prega a aceitação do pecador e não a sua exclusão. E não a violência contra ele. É por isso que nós não precisamos nos envergonhar do evangelho. Porque o evangelho é a graça de Deus sendo derramada sobre os homens. Amém? Esse é o evangelho. E ele é o evangelho de Cristo porque ele é poder de Deus para a salvação dos pecadores. E essa frase aqui no versículo 16, o evangelho é poder de Deus para a salvação, pense nessa frase um pouquinho. Ele é poder de Deus para a salvação. Poder de Deus para a salvação. Poder de Deus para a salvação. Isso é um problema para nós também. Porque se o evangelho é poder de Deus para a salvação, ele pressupõe que as pessoas estão perdidas. Que quem não tem Deus está perdido. E isso é uma afirmação difícil de se fazer na nossa cultura. Se você não tem Jesus, você está perdido. Ah, não, isso é violento, isso é intolerante, isso é sectário, e isso você não pode dizer. Você não pode dizer que quem não tem Jesus não é salvo. Não, eu posso dizer dentro da minha matiz teológica, é isso que a Bíblia me diz. Não, mas então guarda isso para você, você não pode falar isso lá fora. Você não pode dizer para as pessoas como elas devem viver. Isso é violento. Você não pode fazer isso. Entendeu? Você não pode fazer isso. A pessoa está fazendo comigo exatamente o que ela não quer que eu faça com os outros. Está me dizendo como eu devo viver ou o que eu devo falar, mas enfim. O evangelho implica numa mensagem de que o homem é caído. Isso contrasta com o humanismo da nossa época. O humanismo da nossa época diz que o ser humano é maravilhoso, ele é bom, quem corrompe é a sociedade, quem corrompe é o capital, o que corrompe é um monte de outras coisas. Mas o homem em si, ele é bom, ele é intrinsecamente, naturalmente bom. O evangelho vai dizer que não, que o homem nasce em pecado, que todos estão perdidos, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Veja bem como eu me envergonharia se o evangelho fosse o poder de Deus para a punição de todas as pessoas em todos os tempos. Deus seria justo. Mas Paulo está dizendo que ele é o poder de Deus para a salvação. Como que eu posso me envergonhar de um Deus que se revela em amor e que faz isso para salvar pessoas, para salvar o maior número de pessoas? Como que eu posso me envergonhar de um Deus que diz, é verdade, você é caído, você é pecador, mas eu estou aqui para resolver o problema, eu me entreguei para resolver o problema, eu não quero mandar ninguém para o inferno, eu não criei o inferno para os seres humanos, eu amo vocês, eu me entreguei para resolver o problema do pecado. O poder é para a salvação, não para a punição. E as pessoas lá fora precisam entender isso, porque quando elas ouvem sobre salvação, elas só pensam em punição, e não em amor, e não em salvação. Mas o poder de Deus é para a salvação. Glória a Deus! Glória a Deus, porque nós estamos falando de poder. Poder para fazer todas as coisas. Poder para fazer tudo. Um Deus todo-poderoso que se importa com os seres humanos, com as suas criaturas, os seus filhos, e usa o seu grandíssimo poder, não para si mesmo, mas para o outro. Como eu posso me envergonhar de um Deus que é todo-poderoso e escolhe dar o seu poder aos seus filhos para salvá-los? Esse é um Deus que eu posso adorar. Esse é um Deus que não é autocentrado. Esse é um Deus que não pensa apenas em si. Esse é um Deus que usa o seu poder para o outro. Usa o seu poder para salvar. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus, que é o evangelho da graça, onde um Deus todo-poderoso salva os homens. Eu não me envergonho desse evangelho.
Uma autora chama Regina Schwartz escreveu um livro chamado A Maldição de Caim e o Legado Violento do Monoteísmo. Ela diz assim: seja como singularidade ou totalidade, o monoteísmo odeia, insulta, rejeita e descarta tudo aquilo que ele define como fora de seus limites. Nesse livro ela critica o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, todas as regiões monoteístas. Ela diz que o monoteísmo está no centro de toda a violência. Só que o monoteísmo cristão, primeiro que eu já argumentaria com ela que é melhor que tenhamos um Deus do que vários, porque se tivermos vários deuses, todos nós vamos querer competir para ver quem é o melhor. Se tiver apenas um sobre todos nós, resolve a questão da violência. Mas, em segundo lugar, o que eu diria é que ela não conhece bem o monoteísmo cristão. Porque nós adoramos um Deus que é um em essência e três em pessoa. Amém? É o que nós chamamos de trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, em eterna harmonia, em eterno amor. Então nós vemos dentro da própria trindade a unidade e a diferença coabitando em amor. Dentro do próprio ser de Deus, nós aprendemos como que nós podemos conviver em paz, tendo a mesma essência e não perdendo a nossa unidade, não atuando com violência um contra o outro, porque o Pai não atua com violência contra o Filho, nem o Filho contra o Espírito, nem é cada um por si. Eles são diferentes, mas eles são um. Então a Trindade cristã me dá um modelo de sociedade básica, onde nós podemos conviver com as nossas diferenças e ainda assim sermos um. Se existe um monoteísmo que pode salvar a nossa sociedade pós-moderna, é o monoteísmo cristão. Amém? Um monoteísmo de três pessoas na Trindade que se amam desde a eternidade. Eu me lembro de uma das aulas sobre islamismo, onde um professor diz assim que no Islã não se pode dizer que Alá é amor eterno, ou que Ele ama desde a eternidade. Porque Alá é um só. Ele é um monoteísmo único, é um monismo, né? Então, ele só pode se tornar um Deus amoroso a partir do momento que Ele cria alguma coisa para amar. Antes de criar todas as coisas, só tem Ele. E aí todo o amor seria amor próprio. Mas o Deus cristão não. A Trindade existe desde antes de todas as coisas, e mesmo antes da criação já havia amor entre as pessoas da Trindade. Já havia comunhão, já havia unidade, portanto nós podemos dizer que o nosso Deus é eterno amor, é amor desde a eternidade. Por isso eu não me envergonho de dizer que eu sou um monoteísta cristão, porque dentro da minha matiz de monoteísmo cristão, eu posso oferecer uma resposta para o mundo, eu não me envergonho desse evangelho. Amém? Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Ele é a salvação de todo aquele que crê. Aquele que crê em Jesus vai ser salvo. Aquele que não crê em Jesus não será salvo. E isso também é um ato de violência para a nossa cultura. Né? Como que você pode adorar um Deus que manda pessoas para o inferno? Como que você pode adorar um Deus que diz que odeia a qualquer coisa, né? Odeia o pecado? Eu me lembro de uma ilustração muito interessante de um homem que tem a sua família morta por um assassino, sua esposa e seus filhos, de uma maneira brutal. E ele, com muita graça de Deus, consegue não matar esse assassino e leva esse assassino para o tribunal. Coloca ele no banco dos réus. E aí toda a cidade, todo o país se mobiliza para assistir o julgamento daquele que foi o crime mais bárbaro já cometido. E aí vem o juiz e se assenta lá para julgar e ele diz assim, olha gente, eu sei que ele fez todas essas coisas, mas como eu sou uma pessoa muito boa, eu amo todas as pessoas, eu vou perdoar esse assassino, esse estuprador de todos os seus crimes, eu vou deixar aquele caminho livre, porque eu sou muito bom. O que você acha que aconteceria com aquele pai e com toda a sociedade? Iríamos bradar, esse cara é um louco, esse juiz é um maníaco, é pior do que o assassino. Como é que então nós queremos que Deus faça isso no último dia?
que ele pegue e simplesmente anule todo o ato de violência, todo o abuso sexual que ninguém nunca, jamais ficou sabendo, todo o ato de corrupção que nunca ninguém jamais ficou sabendo, todo o mal que foi cometido durante toda a criação, simplesmente passar batido. Eu me envergonharia de um Deus que não é justo. Todo aquele que crê em Cristo, está em Cristo, já foi perdoado. Mas aquele que continua não crendo em Cristo, vivendo segundo seus próprios caminhos, seus próprios pensamentos, está fora da salvação. E aí, é muito interessante, porque nos últimos tempos surgiu aqui no Brasil de novo uma onda universalista, que acredita que no final das contas Deus vai salvar todo mundo e todo mundo vai para o céu, independente se aceitou Jesus ou não. Isso eu acharia violento, né? Isso eu acharia intolerante, porque uma pessoa que diz a vida inteira, eu não quero Deus, eu não quero Jesus, eu não acredito na Bíblia, eu não quero esse Deus para mim, eu quero viver do meu jeito. Ela morre e onde que ela está? Com Jesus que ela nunca quis. Não. Russell Shedd diz que, inclusive, Deus, quando manifesta a sua ira, está manifestando a sua graça. Para as pessoas que jamais quiseram Jesus, que jamais se abriram para se arrepender e se sujeitarem a Ele, haverá um lugar onde eles vão passar a eternidade sem Jesus. O inferno não é ruim porque tem capetinha, tem tridente, tem fogo. O inferno é ruim porque Jesus não está lá. Qualquer lugar onde Jesus não está é danação. E o céu só é bom porque Jesus está lá. O dia que Jesus sair do céu, o céu vira inferno. O dia que Jesus entrar no inferno, o inferno vira céu. Simplesmente são dois lugares. Um, Deus não está, e no outro, Deus está. Se você ama Jesus, você quer viver para Ele, quer se arrepender dos seus pecados e viver com Ele, haverá um lugar para você na eternidade. E se você não quiser, também haverá um lugar para você na eternidade. Fique tranquilo, Ele vai respeitar a sua vontade. Mas não vai ser bom. A salvação é para todo aquele que crê. É para todo aquele que crê, porque o Evangelho chama o ser humano à responsabilidade. O Evangelho não é paternalista. O Evangelho não é impositivo sobre as pessoas. Deus chama você para um lugar de maturidade, onde você assume suas próprias escolhas. E Deus não quer que você o ame como um robô, Ele quer que você o ame por sua escolha. Ele quer que você se incline a Ele, que você se arrependa, que você caminhe em direção a Ele. É por isso que é para todo aquele que crê. E é para a salvação, primeiro do judeu e depois do grego. O judeu simboliza todas as religiões e o grego simboliza todos os povos. Essa salvação não é uma salvação para um povo, para uma raça, para uma etnia, é a salvação para todo o mundo. Eu não me envergonho de um Deus que ama todos os habitantes da terra e que se revela a todos eles. Eu não me envergonho de um Deus que ama e derrama graça, poder para salvar os pecadores que estavam perdidos sem Ele e dá para eles a possibilidade de viverem uma vida plena aqui na terra e depois da morte, juntamente com Ele. Um Deus que não conhece a acepção de cor de pele. Um Deus que não conhece a acepção de raça ou de classe social, é para todas as pessoas. Eu não posso me envergonhar de um Deus que é tão inclusivo assim. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Agora, para finalizar, deixa eu te dizer uma coisa. O que fazia Paulo dizer, eu não me envergonho do Evangelho, por isso eu posso me levantar e sair daqui dizendo, eu sou cristão, eu creio em Jesus Cristo, o que a Bíblia diz, para mim é verdade, ela é a palavra de Deus. O que me faz dizer isso, o que fazia Paulo dizer isso, era uma experiência de que isso era real. Paulo era um homem que achava que a salvação não era para todos os povos, era para os judeus. Paulo era um homem que não era pacífico, ele era violento. Paulo era um homem que, quando se encontrou com Jesus, se tornou completamente outro. A experiência de Paulo com Jesus na estrada para Damasco
fez ele conhecer esse evangelho que nós estamos falando aqui de uma maneira teórica, mas ele experimentou. Jesus transformou a vida dele de dentro para fora. E esse é o primeiro passo para a gente poder dizer, eu não me envergonho do evangelho, porque não é simplesmente um sistema de crenças, não é simplesmente respostas bonitas que eu posso oferecer às objeções do mundo, não é simplesmente reflexão apologética. Eu não me envergonho de um Deus que me encontrou e eu me lembro do dia e da hora. Eu me lembro de quem eu era antes de quem eu sou hoje. Eu me lembro de onde eu estava indo antes. Eu me lembro que eu era devasso. Eu me lembro que eu estaria longe dos caminhos de Deus, nem estaria vivo hoje. Eu me lembro do Deus que me livrou do vício das drogas. Eu me lembro do Deus que me deu uma família. Eu me lembro do Deus que quando eu estava me achando mais podre do mais podre do mais podre em pecado, Ele derramou graça sobre mim e derramou poder para me salvar. É por isso que eu não me envergonho. Eu não me envergonho porque eu acho que a fé cristã é um sistema filosófico superior a todos os outros. Não. Jesus me encontrou e eu não tenho vergonha de falar isso. Jesus encontrou Paulo na estrada para Damasco. E ele falou assim, eu considero todas as outras coisas como esterco diante da revelação de Jesus Cristo, porque quem eu era agora eu já não sou mais. Eu não tenho vergonha, eu não me envergonho do evangelho que me salvou. Talvez a sua vergonha em se dizer cristão seja a falta de transformação na sua própria vida. E eu te entendo. Não falo isso em tom de acusação, porque eu já vivi alguns momentos onde eu parei e falei assim, cara, como que eu vou falar para alguém aceitar Jesus, ou vir à igreja comigo, ou sei lá, ouvir o que eu tenho para falar sobre a minha fé, e convidar essa pessoa para viver a vida podre que eu estou vivendo. Eu não estou feliz, eu não estou alegre, eu não estou sendo livre do meu orgulho, eu não estou sendo livre da mentira, eu estou escravo da pornografia, eu estou escravo de um monte de coisa. O que eu vou falar de Jesus? O que eu vou falar do evangelho? Percebe a vergonha? Você continua tendo todos os melhores argumentos para defender a fé cristã. Mas que importa o argumento? Que importa a resposta? Que importa a apologética se você não está sendo transformado por Jesus? Você vai se sentir um hipócrita. E Jesus quer transformar você. O evangelho é a boa notícia de que Deus te ama e Deus derrama graça, poder para te salvar, não importa quem você seja, não importa se a sua família é legal, se não é, não importa de onde você vem, não importa o tipo de pecado que você já cometeu, Jesus ama você, Ele escolheu te amar, Ele derramou o poder dEle para te tirar das mãos do diabo e para que você nunca mais precisasse passar um dia sequer longe dEle. Jesus morreu para te salvar e te libertar nessa vida e te dar um projeto de vida maravilhoso. Eu quero pregar essa mensagem até o último dia da minha vida e eu não me envergonho dela. Porque eu sou o primeiro a dizer, ela me alcançou e ela fez isso comigo. Amém? Eu quero muito que a minha geração experimente dia após dia o poder do evangelho, salvando, restaurando, reanimando, perdoando, quebrantando, refazendo, remotivando. Eu quero muito ver a minha geração tendo o poder do evangelho transformando o seu coração num coração amável, num coração que abraça, num coração que encontra o diferente, aquele que não crê em Jesus e mesmo assim derrama amor sobre eles. Eu não creio num evangelho que vai pregar a violência a pessoas por causa da sua ética sexual, daquilo que elas fazem dentro de 4 paredes. Não, eu direi todo o conselho da Bíblia, tudo que a Bíblia diz sobre esse assunto eu direi, mas jamais poderemos levantar nenhum tipo de palavra violenta contra nenhum tipo de pessoa. Não é isso que Jesus fez. Mas isso acontece quando eu me encontro com o evangelho. Eu me lembro, para finalizar, eu me lembro de um amigo meu que falou assim, cara, eu sou homossexual. E ele estava comigo em tudo aqui na igreja, um dos meus melhores amigos. Ele era, inclusive, na época, acho que meu líder em treinamento da minha célula. E a gente fez uma vigília
E eu senti que naqueles dias ele estava mais assim, afastado e tal. E aí ele me chamou para conversar. Ele falou, cara, eu sou gay, eu precisava falar para você. E aí a gente ficou ali, conversou. Ele falou um pouco de várias coisas da vida dele que eu não conhecia, que ele havia passado por situações bem traumáticas, né, de abuso e tal, mas que ele agora se via assim, ele queria que eu soubesse e tal. E eu falei, cara, você é filho de Deus, cara. Você é amado de Deus, essa é a sua identidade. Nunca se defina pela tua ética sexual. Eu não me defino prazer Yuri heterossexual, não. A minha sexualidade, ela é um componente de quem eu sou, mas não é a verdade absoluta sobre quem eu sou. A verdade absoluta sobre quem eu sou filho, sou amado. E Jesus vai mudando as outras coisas de lugar, vai me curando, né? E é assim com você também. Ele falou, eu entendo se você não quiser mais ser meu amigo. Eu falei, cara, como assim? Não querer mais ser seu amigo? Tá maluco? Porque alguns dos nossos amigos, quando ele contou, fizeram isso. Eu falei, não, mano, não, de jeito nenhum. E aí um dia, a gente frequentava o culto das 19 e tinha várias cadeiras que ficavam aqui na frente. Não sei se vocês lembram, né? Aí lotava aqui, a gente sentava, alguns líderes sentavam aqui na frente. E aí eu estava sentado aqui numa fileira, já tinha passado alguns meses que ele tinha dado a notícia, então muita gente já estava sabendo, ficava aquele burburinho, vocês ouviram falar do fulano, não sei o quê. E estava chato pra caramba, e aí eu ligava para ele, cara, vamos na igreja, vamos na igreja, vamos na igreja. Ele, não, cara, tô sem clima, não vou não, tal. E aí nesse dia ele veio. Eu estava sentado aqui na frente, estava lotado. Aí eu vi que ele ficou andando ali na frente, assim, procurou uma cadeira, não achou. Aí eu fiquei assim, sentado ali. Senta aqui. Aí, não, tá maluco. Então vem aqui, senta aqui do meu lado. Nem tinha lugar. Eu falei, você aperta aí, eu aperto aqui, vai sentar uma menina aqui. E eu insisti com ele assim um tempão. Ele falou que não ia. Aí eu peguei e saí, fui lá, segurei a mão dele, trouxe, sentei ele aqui na frente, na primeira fila comigo. Eu falei, meu irmão, não existe nada que você possa me dizer ou fazer que vai fazer eu parar de te amar e derramar graça sobre você. Porque o evangelho que me encontrou também pecador, também me encontrou mal. E o meu Senhor Jesus, que me amou, ama você também. E eu vou ser esse constante lembrete de que existe graça sobre você sempre. Que aqui é seu lugar. E foi muito curador isso para mim, para ele. Mas esse é o evangelho que eu creio. É nesse evangelho que eu creio. Nós tivemos várias outras conversas onde eu falei para ele a partir da Bíblia tudo aquilo que eu pensava. E qual eu imaginava pela Bíblia que seria o plano de Deus e o propósito de Deus para ele. Ele sabe disso. Eu nunca sacrifiquei a verdade pelo amor. Mas eu nunca sacrifiquei o amor pela verdade. Isso faz com que eu possa dizer, eu não me envergonho do evangelho, que ele me transformou. Ele fez isso comigo. E se ele fez isso comigo, ele pode fazer isso com você. Amém? Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Quero que você pense lá no seu trabalho. Será que você tem se envergonhado do evangelho lá no seu trabalho? Será que você tem se envergonhado do evangelho na faculdade? Será que você tem se envergonhado do evangelho na conversa com seus amigos? Será que você tem experimentado o poder transformador de Jesus que perdoa pecados? Será que teu coração está frio? E por que o teu coração está frio? Você agora se envergonha? O evangelho é poderoso para curar qualquer ferida. O evangelho é poderoso para transformar qualquer pessoa, inclusive a mim e a você. Não é uma coisa que acontece só uma vez. É um renovo de Deus que vem sempre que nós clamamos pelo nome de Jesus. E eu quero orar por você, pela sua coragem, pelo seu coração. Em primeiro lugar, para que você se encontre com o Senhor Jesus no lugar de oração. Para que você renove o trono de Jesus aí dentro da tua alma.
que você tire o entulho que você acumulou de pecado, de culpa, de vergonha, de palavras negativas que você ouviu de outras pessoas, de derrotas que você teve, fracassos. Limpa o seu coração, tira todo esse entulho, renova o trono de Jesus dentro do seu coração. Convida o Senhor Jesus para se assentar ali e diga: Senhor, me transforma novamente. Eu quero sentir esse poder transformador do Evangelho me encontrando mais uma vez. Eu quero poder dizer: eu não tenho vergonha, eu não me envergonho do Evangelho, porque eu não estou falando sobre um homem que viveu há 2000 anos atrás e foi escrito um livro sobre ele. Não, eu não me envergonho do Evangelho, porque quando eu falo de Jesus Cristo, eu falo daquele que está comigo agora. Eu falo daquele cujo Espírito está em mim e as suas palavras estão saindo neste exato momento através da minha boca. Eu estou falando daquele que eu encontro todos os dias, aquele que me ama, aquele que derramou graça sobre mim nesta manhã, quando eu fechei os meus olhos e pedi perdão pelos meus pecados. Ele estava ali comigo. Eu não posso me envergonhar de um Deus que é real e que não me abandona. Deus faz isso conosco. Leva-nos a ser uma juventude que se manifesta, uma juventude que é vocálica, que fala, que prega, que se coloca, que não tem medo de desafiar esses espantalhos, esses preconceitos que existem sobre o cristianismo. Não, que nós sejamos como Paulo, como foi Lutero. Eu não me envergonho, eu sou cristão. Faz isso conosco, ó Pai, para a glória do Teu nome e a exaltação do nome do Teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode virar aí para a pessoa que está do seu lado e falar assim: ó, não se envergonhe do Evangelho. Amém. Eu não me envergonho do Evangelho. Amém. Glória a Deus. Nós vamos já encerrar o nosso culto. Quero agradecer muito pela presença de vocês. Está lindo demais, né? Casa cheia. Mas eu quero te convidar para a semana que vem estar aqui. Vamos ter uma palavra sensacional, incrível, e você já pode gerar expectativa no teu coração, porque sábado que vem a tampa da chaleira vai voar. Amém, gente? Só lembrando que as coordenações, minha coordenação, coordenação do Gui Borges, estamos responsáveis lá amanhã pela entrega dos presentes. Então, quero que você não vá embora, líderes e supervisores dessas duas coordenações. Vamos ter um tempinho aqui agora na hora que acabar o culto para a gente definir algumas coisas, tá bom? Que o amor maravilhoso de Deus, nosso Pai, a consolação permanente e poderosa do Espírito e a graça do Senhor Jesus seja conosco, o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Vai na graça. Vamos declarar quão grande é o Senhor, amém?